Bom dia a todos. Meu nome é Carolina Queiroz, estou gerente da Unidade de Saúde da família Dr. Nelson Tokueishi Mabukuro, conhecida popularmente como Aero Rancho 4. Ao meu lado tenho a enfermeira Juliana, que está comigo já na nossa unidade há mais de um ano, né, Ju? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa unidade. Essa é a foto da nossa fachada. Ela foi inaugurada em setembro de 2012. Hoje ela faz parte do programa da Saúde na Hora. Nosso horário de atendimento é das 7 às 19 horas. Composta por 3 equipes, né? E abrangendo os territórios do bairro Aero Rancho 4, parte do Guanandi 2 e parte do Jardim das Hortênsias. Dentro da nossa evolução do cadastro, a gente pode ver, eu gosto de enfatizar, que quando eu assumi a unidade, nós tínhamos aproximadamente 4.600 cadastros. Como a gente pode observar, em 2018, já no seu final, tivemos 5.631, 2019, 9.005, 2020, 10.034 e 2021, 10.588. No início de 2021 desse ano, nós tivemos a divisão do território, mas nós da equipe não deixamos, posso dizer assim, que a peteca cair. Nós assumimos a unidade com o território, mudamos o território e mesmo assim nós conseguimos alcançar as metas estabelecidas para a questão do cadastro. Nossa carteira de serviço. Nós tivemos, em 2020, 2 suturas realizadas, drenagem de abscesso 3, lavagem de ouvido 5, cantoplastia 1 e sonda vesical 42. No primeiro semestre de 2021, tivemos uma drenagem de abscesso, 9 lavagens de ouvido e 5 sonda vesical de demora. Assim, o que eu posso dizer é que, por mais que nós tivemos a questão do período da pandemia, uma coisa que chama bastante atenção é a questão da sondagem vesical. Com a mudança do território, nós perdemos, na verdade, não perdemos, né? Alguns pacientes foram transferidos para a unidade do Granja, do Aerogranja. Então, diminuiu bastante. E como também nós estamos dentro de um território onde nós temos o CRS Aero Rancho, a população, por conta da pandemia, muitas vezes buscou a unidade do 24 horas para ser atendida. O nosso CISREG, na parte médica, em 2020 nós tivemos solicitados 965, aprovados 256, negados 76, devolvidos 130, pendentes 709 e um total de absenteísmo de 15%. No primeiro semestre, 562 solicitados, aprovados 101, 32 negados, devolvidos 45, pendentes 561, absenteísmo 6%. Nós somos um total de 9 solicitantes, um coordenador e um regulador. As consultas, as especialidades mais solicitadas são cirurgia geral, junto com a ortopedia adulto, seguido de psiquiatria e cardiologia, né? Os exames mais solicitados: ultrassom abdômen total, raio-x de tórax e, em terceiro lugar, ultrassom transvaginal. A média de tempo entre tantas especialidades como também os exames mais solicitados variam de 30 dias a 360 dias para serem realizados. Uma estratégia que a gente usa com relação às pendências e o absenteísmo é que a equipe administrativa, junto com o assistente social, eles realizam os acompanhamentos das solicitações e, caso o paciente não seja encontrado via telefone, nós solicitamos as visitas de busca ativa pelo ACS, para a localização desse paciente para ir realizar o exame. Outra coisa também que a gente faz é a questão da atualização cadastral. Desde o primeiro momento que o paciente é acolhido dentro da nossa unidade. Ali, no primeiro momento, quando vamos inserir o cartão SUS para o atendimento, a gente já faz uma análise do cadastro.
o CISREG de odontologia. Em 2020, nós tivemos 443 solicitados, 150 aprovados, negados 34, devolvidos 105, pendentes 293 e absenteísmo 4%. No primeiro semestre de 2021, nós tivemos 236 solicitados, 60 aprovados, 55 negados, devolvidos 76, pendentes 176 e abstenteísmo 3%. Nós somos uma quantidade de 2 solicitantes, 2 odontólogos e um coordenador. A regulação é feita diretamente com o CISREG. As especialidades mais solicitadas são endodontia, radiologia e a consulta cirúrgica. E os exames mais solicitados é o raio-x. A média já muda um pouco, perto do CISREG do médico, que é de 14 dias a 120 dias. Aqui eu posso enfatizar que tivemos esses números baixos, né, por conta também que nós ficamos com déficit de RH. As estratégias, como que funciona? Aqui muda-se um pouquinho, em vez de ser os administrativos, a própria equipe odontológica, ela abraçou essa questão do CISREG e eles têm esse controle. Tanto que quando a gente foi tirar os números, até ficou um pouco mais fácil, porque elas fazem o controle até mesmo no manual, que é o famoso caderninho. Então, assim, se elas não conseguem encontrar o paciente via telefone, é repassado também ao ACS, onde ele faz a visita para busca ativa. O balanço da ouvidoria. Nós tivemos uma taxa positiva em 2020 de 21% e no primeiro semestre 15%. Uma taxa negativa de 79% e uma taxa negativa no primeiro semestre de 2021 de 85%. As principais reclamações dentro da ouvidoria são a questão do sistema e da rede, que muitas vezes procuram a unidade ou estamos com lentidão no sistema ou estamos com fora do acesso. Eu coloquei aí em 2020, essa de 2020. De 2021, eu coloquei da reclamação do Covid. Por nós estarmos dentro de um complexo do Aerorancho, que tem outras unidades que estão na redondeza, eu coloquei isso ano passado, e acaba que é que acontece? O paciente, ao fazer a reclamação, ele acaba não conseguindo identificar, ou o atendente da ouvidoria, qual é a correta unidade. Então, acaba se tendo confusão nisso daí, tanto que nossas reclamações de 2021, a maioria foi por conta que não conseguia senha ou acesso de imediato à vacina do Covid. Só que a unidade do Aerorancho 4, nós não realizamos essa vacina, e quem realizou foi a vizinha. Então, eu gosto, assim, lembra que a gente falou bastante, que eu acho que o ano passado, eu acho que trago novamente essa fala, que eu acredito que a gente precisa rever essa situação, por conta até mesmo da gente saber o que está vindo de negativo para a gente. E com relação ao positivo, tivemos bastante elogios quanto aos serviços prestados à comunidade pela equipe. O perfil acadêmico. No ano de 2021, nós não tivemos acadêmicos, né, no primeiro semestre, mas agora, de um mês para cá, nós recebemos acadêmicos, 2 turmas de acadêmicos de medicina. As reuniões intersetoriais. No primeiro semestre, mantivemos as reuniões do Conselho Gestor, né, sempre trabalhando a questão do atendimento da unidade frente à pandemia. E também tivemos a reunião com as diretoras do CEINFES para a realização das ações do PSE, que já vão acontecer agora em novembro. A nossa equipe do NASF, ela é composta por fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, ginecologista, pediatra, fisioterapeuta e educadora física. Nossas ações no primeiro semestre foram 3 educações permanentes, consulta compartilhada, tivemos um número de 40, reunião do NASF, 4, a reabilitação pós-Covid foi individual, tanto da parte da psicóloga, como também da parte do fisioterapeuta, e as reuniões para discussão de casos nós tivemos 21. Essa equipe estava composta até junho de 2021,
e junho agora, de 2021, nesse formato. Já esse mês, a gente já entrou com alguns déficits, nós estamos sem fonoaudióloga e também sem a nutricionista. Mas, assim, o NASF é de grande importância dentro da nossa unidade. Uma coisa que eu sempre deixo bem claro é o apoio da parte da doutora Dalva, que é ginecologista, que no período de pandemia assumiu os casos de gestante de alto risco junto à unidade até serem chamadas pelo hospital, e também da nossa pediatra, que também, quando chegou, deu bastante suporte na questão até mesmo das nossas crianças. Bom dia. Com relação ao atendimento em domicílios, o atendimento domiciliar realizado pelo profissional enfermeiro, no ano de 2020, tivemos aqui 20% dessas visitas. Com relação ao primeiro semestre de 2021, temos uma porcentagem de 16%. O nível técnico realizou a visita no ano de 2020, uma porcentagem aqui de 12%, e no primeiro semestre não houve ainda a visita do profissional técnico no domicílio, por deficiência de RH também. O atendimento domiciliar pelo serviço social, em 2020, foi 12%, e um aumento no primeiro semestre de 2021, chegou a 20%. O atendimento médico em domicílio, 19%, e no primeiro semestre, 12%. Não houve aqui atendimento em domicílio pela odontologia, porque foi focado o atendimento dentro da unidade por questões de deficiência de RH e também por questões aqui do próprio COVID. Com relação às doenças transmissíveis, o percentual de casos aqui de tuberculose, durante todo o ano de 2020, nós tivemos apenas um caso de paciente com tuberculose. E houve aqui 100% de cura, 100% aqui dos contatos intradomicílios avaliados. Ainda no primeiro semestre de 2021 não tivemos nenhum caso, mas no segundo semestre a gente já começou a aparecer os pacientes com o diagnóstico de TB. Com relação à hanseníase, tivemos também somente um caso durante o ano. Também 100% de cura e 100% dos contatos intradomiciliares avaliados. O perfil da nossa população da Bolsa Família, em 2020 nós tivemos 643 pessoas cadastradas e no primeiro semestre agora de 2021, 421. Um total de 2020, 46 pessoas acompanhadas e nesse primeiro semestre, 13 pessoas acompanhadas. Com relação a gestantes e pré-natal, o número de gestantes com pré-natal encerrado no ano de 2020 foram 84. No primeiro semestre, tivemos aqui já 38 pré-natais encerrados. Os números de gestantes com pré-natal encerrado em menores de 20 anos, em 2020 foram 9 e no primeiro semestre 6. A proporção de gestante com 6 ou mais consultas de pré-natal, com registro de PA e teste rápido, nós tivemos aqui uma porcentagem de 88 no ano de 2020 e 89 só aqui no primeiro semestre. A proporção da gestante com pré-natal iniciado em até 12 semanas de gestação, tivemos 82% e no primeiro semestre 78%. O percentual de gestantes encaminhadas à visita de maternidade não houve, devido à suspensão das próprias visitas na maternidade, e o número de gestantes que são acompanhadas no alto risco, em 2020 tivemos 5, e no primeiro semestre estamos com 2, tivemos 2 gestantes. E 100% delas são contrarreferenciadas para a gente do pré-natal de baixo risco, porque, como a Carol iniciou, temos o NASF presente dentro da nossa unidade e contamos com o apoio da doutora Dalva, que é ginecologista obstetra. A gente faz o primeiro atendimento, encaminha para o alto risco, que é dentro da nossa unidade, por isso facilita esse contato com o médico, e também ela referencia o retorno, a gente consegue acompanhar essa gestante aqui 100%. Não tivemos óbitos maternos no início de 2020, nem no primeiro semestre de 2021. Em contrapartida, tivemos um número de óbito fetal por retardo de crescimento intraútero e um óbito infantil, que foi má formação cardíaca. Os dois casos, eles
pertenciam à nossa área de abrangência no momento do óbito, no momento da investigação com a divisão, eles acabaram saindo da nossa área e nenhum dos dois fazia um acompanhamento dentro da atenção básica. Eram pré-natais que eram realizados de forma particular. Os dois casos foram discutidos tanto aqui no Comitê Municipal de Prevenção de Mortalidade quanto entre a equipe. E, após a discussão, a gente traçou aqui estratégias como identificar essas fragilidades que eram pré-natal, que eram realizados na atenção particular, e a gente não conseguiu captar também para acompanhar, planejar e executar as ações de prevenção. Entre os desdobramentos, a gente inicia aqui um mapeamento e acompanhamento dos casos que são mais típicos na área, que seriam aqui casos de sífilis gestacional, mapeamento e acompanhamento dessa gestação de alto risco também, e a abertura da agenda nas 3 equipes para facilitar o atendimento a essas gestantes. Não temos o farmacêutico na nossa unidade, então não houve aqui a consulta farmacêutica na atenção básica, mas já há solicitação para a lotação de farmacêutico em nossa unidade. Dentro dos indicadores de produção com relação à saúde da criança, a consulta de enfermagem, a puericultura às crianças menores de 3 anos, que seria de 0 a 2 anos, 11 meses e 29 dias, para uma população de 360, nós tivemos em 2020 15% dessas consultas e no primeiro semestre 18%. A consulta médica a esse público foi apenas de 5% em 2020 e 3% em 2021. A consulta de atenção básica a crianças de 0 a 10 anos, para uma população de 1.983, tivemos aqui 20% dessa consulta e 15% no primeiro semestre. Consulta de RN com realização do teste do pezinho, tivemos aqui 8% em 2020 e 4% em 2021, primeiro semestre. A saúde do adolescente, atendimento ao adolescente de 11 a 19 anos, uma população de 1.451, em 2020 tivemos aqui 18% e no primeiro semestre 12%. Já foi realizado aqui a pactuação e o planejamento para fazer o PSE. Com relação à saúde da mulher, consultas de enfermagem à gestante, queremos destacar aqui que é um ponto forte da nossa unidade, o atendimento integral a essa gestante e também a puérpera. 2 consultas para gestantes aqui, numa população de 87, nós atingimos a meta de 200% em 2020 e 144% só no primeiro semestre de 2021. Consultas médicas de pré-natal a gestante, temos aqui uma porcentagem de 111 em 2020 e no primeiro semestre de 43%. Consulta odontológica ficou com 88% e 25% no primeiro semestre. A consulta de puerpério também é um dado aqui importante para a gente, porque há uma estratégia entre as equipes para que possamos atingir a meta de consulta de puerpério a essas gestantes. De uma população de 87, fizemos aqui 103%. Não houve visita domiciliar no pós-parto, porque devido a essas estratégias que as equipes elas têm, a gente consegue captar a gestante ainda naquele primeiro momento de vida para ela poder fazer a consulta. Com relação à sífilis, número de casos notificados em 2020 foram 8, e no primeiro semestre 6, e 100% tratadas adequadamente. Não houve aqui notificação de sífilis congênita na nossa unidade. Com relação aos testes, a proporção a razão de teste rápido de T2 realizado em relação aos T1 positivo, tivemos 2 positivos para HIV no ano de 2020 e 3 no primeiro semestre de 2021. Houve somente um caso positivo de hepatite C, que foi no ano de 2020, e os 2 casos diagnosticados no ano de 2020 e no primeiro semestre de 2021, todos foram encaminhados para as unidades dispensadoras de medicamento. Com relação à saúde do homem, as consultas médicas de enfermagem, visita domiciliares aos homens de 20 a 59 anos, para uma população de 1.436, tivemos 127% no ano de 2020 e 82% no primeiro semestre de 2021.
O pré-natal do parceiro é algo que é uma fragilidade que nós identificamos, mas que já estamos aqui trabalhando para melhorar esse dado. Não tivemos consulta do pré-natal do parceiro em 2020, mas estamos resgatando, e no primeiro semestre de 2021 já tivemos um número total de 13. Com relação à saúde do idoso, as consultas médicas e visitas domiciliares à população acima de 60, para uma população de 2.629, tivemos aqui 16% no ano de 2020 e 84% no primeiro semestre de 2021. Durante o período da pandemia, houve aqui um distanciamento da população com relação aos serviços da atenção básica. E agora, com esse resgate de visitas, com as coisas retornando, a gente já conseguiu aqui melhorar esse dado. Não temos nenhuma instituição e LPI na nossa unidade, na nossa área de abrangência. Na saúde bucal, nós não paramos os atendimentos de emergência, como também nós tivemos o acolhimento da demanda espontânea e escuta qualificada, o atendimento da gestante dentro do pré-natal também nós tivemos, a consulta e o atendimento domiciliar nós também tivemos. Vale destacar que os outros, como as ações intersetoriais, como nós tivemos falta de déficit de DRH, nós deixamos a odontóloga ela dentro da questão do fluxo do fast track. Então, a gente fez todo um atendimento diferenciado da escuta, mas, assim, o paciente chegava, é acolhido e direcionado para a sala da odontologia, onde ela faz todo um atendimento diferenciado. Na questão das realizações do teste, das notificações, do telemonitoramento e outras ações, nós não colocamos ela e nem a equipe de ASB para priorizar a questão do atendimento, já que nós estávamos somente com a odontóloga. A atenção à saúde nutricional, a consulta de enfermagem e obesidade, nós tivemos em 2020 1%, e no primeiro semestre nós não tivemos. A consulta médica em obesidade, em 2020 foi 6%, e em 2021, 2%, e o preenchimento do marcador de consumo alimentar, nós não tivemos. É uma outra fragilidade que nós identificamos quando começamos, né, a avaliar os indicadores, mas, assim, é uma das nossas ações que nós já estamos criando para reverter esses números. A situação da saúde e complicações das doenças crônicas, né, não transmissíveis, que se destaca a hipertensão. Numa estimativa dentro do nosso território de 2.615, nós temos 1.166 cadastrados, num percentual de 43%, e 100% desses 1.166 são acompanhados. Na questão do diabetes, uma estimativa de 620 dentro da nossa população, 501 são cadastrados, um percentual dentro da estimativa de 80%, e 100% desses 501 são acompanhados. No número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés realizadas foram um número de 39, e de amputação, dentro do nosso território, nós temos somente 4 pessoas com amputação. Hipertensão e diabetes. A consulta de enfermagem em hipertensão, em 2020, nós tivemos 11%, no primeiro semestre de 2021, 8%. Consulta de enfermagem em diabetes, em 2020, 30%, e em primeiro semestre, 3%. Consulta médica em hipertensão, 72% em 2020 e no primeiro semestre, 26%. Consulta médica em diabetes, em 2020, 88% e no primeiro semestre, 28%. Avaliação do pé de risco em pacientes portadores de diabetes, em 2020, nós tivemos 8% e no primeiro semestre, 2%. É uma fragilidade que também nossa unidade tem, mas agora com o retorno do hiperdia, o retorno desse vínculo que nós temos com o paciente que foi perdido devido à pandemia, nós acreditamos que vamos reverter esses números.
Quanto aos indicadores do Previne Brasil, a gente tem aqui uma comparação do primeiro, segundo e terceiro quadrimestre do ano de 2020 e o primeiro quadrimestre do ano de 2021. A proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal realizadas, sendo que a primeira até a 20ª semana de gestação, tivemos uma porcentagem de 14,3% no primeiro quadrimestre de 2020 e uma melhoria aqui no primeiro quadrimestre de 2021, que já está em 39,3%. A proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV, 44,3% no primeiro quadrimestre, para 70% no primeiro semestre de 2021. A proporção de gestante com atendimento odontológico realizado, tivemos um total aqui de 37,3% no primeiro quadrimestre e 9,3% aqui no primeiro quadrimestre de 2021. A cobertura do citopatológico, falando em fragilidades, também identificamos um outro problema, que é a cobertura do citopatológico em nossa área, que era 7% no primeiro quadrimestre e 6% no primeiro quadrimestre de 2021. Cobertura vacinal aqui, um indicador municipal, o percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre, tivemos 6% no primeiro quadrimestre e 12,3% no primeiro quadrimestre de 2021. O percentual com solicitação de hemoglobina glicada para 1,3 no primeiro quadrimestre de 2020 e 1,6 no primeiro quadrimestre de 2021. Acreditamos também que haja aqui alguma falha no registro dessas solicitações, que também já está sendo verificado e estudado para que haja essa melhoria. A nossa unidade ela tem o programa Saúde na Hora, e com relação aos atendimentos, o atendimento médico no período do ano de 2020, na manhã nós tivemos 2.769, no período da tarde 2.837, no período da noite 108. No primeiro semestre nós tivemos 1.532 no período da manhã, no período da tarde 1.734 e no período da noite 70. O atendimento de enfermagem em 2020, nós tivemos no período da manhã 923, à tarde 928, à noite 83. No primeiro semestre nós tivemos 451 no período matutino, no período da tarde 564 e à noite 13. Atendimento odontológico em 2020, no período da manhã 599, à tarde 823, à noite 150. No primeiro semestre, 237 no período da manhã, à tarde, 303 e à noite, 26. O número de atendimentos em 2020, com relação à demanda espontânea, foi de 5.412. No primeiro semestre, 2.703. Número de atendimento de demanda programada em 2020, 1.564, e no primeiro semestre, 1.415. Dentro do indicador esperado, a gente não cansa de exaltar e enfatizar o serviço que é realizado entre as 3 equipes da unidade do SF Aerorancho 4, que é essa atenção integral a esse pré-natal. E um ponto positivo diante de todo esse levantamento de dados é que em todos os momentos aqui, durante o ano, a gente conseguiu melhorar essas metas, que é o atendimento a essa gestante e o atendimento ao puerpério. Então, a estratégia desenvolvida é ofertar mais consultas, ter uma agenda aqui flexível para que a gente possa dar um leque de horários para essas mulheres procurarem a unidade e não ter aqui falta no seu pré-natal. Os resultados esperados com relação à melhoria ainda mais desse indicador. Uma cobertura ainda, manter essa meta, manter esses números positivos com relação a essa consulta, tanto de pré-natal quanto do puerpério, que é importante. A gente sabe que a dificuldade que é de pegar essa gestante no pós-parto e fazer essa primeira consulta puerperal. E essa estratégia entre a equipe, a gente tem conseguido fazer, dar esse retorno com relação a ter essa puérpera na nossa unidade.
E o responsável é toda a equipe, tanto o agente acolhedor da frente, quanto a triagem, e as enfermeiras também têm essas estratégias de captar essa puérpera. O prazo é durante todo o ano de 2021 e sempre, de maneira contínua, manter esses dados positivos. E qual é o mecanismo que a gente utiliza para avaliar esses indicadores? É a análise dos relatórios gerados aqui no banco de dados do eSUS. Nosso indicador muito abaixo da média, que nosso calcanhar de Aquiles, podemos dizer, é a avaliação do pé diabético, né? A nossa estratégia para alcançar esse objetivo, vamos trabalhar, vou retornando, o grupo do Hiperdi e a glicemia semanal. Como eu já disse anteriormente, a gente resgatar esse vínculo com o paciente que se perdeu ao longo desses 2 anos. Atividades a serem desenvolvidas, a capacitação, agendamentos para avaliação do pé do portador do diabético, os recursos necessários são impresso, estesiômetro, luvas e computador e caneta, e os resultados esperados é o aumento da eficácia e acompanhamento do paciente diabético, e nisso a prevenção de lesão e amputação. Todos os responsáveis é a equipe toda, né? Os prazos durante o decorrer de 2021 e também ao longo prazo que nos próximos anos, que é uma conduta que a gente tem que ter no decorrer da unidade. E o mecanismo para analisar os indicadores seriam as análises dos relatórios gerados por banco de dados do eSUS. Ações do COVID. Nós tivemos a implantação do Fast Track desde o primeiro momento. Oferecemos teste rápido antígeno, telemonitoramento dos pacientes, busca ativa pelo ACS e pelo ACE, e a vacinação dos acamados que nós realizamos. Aqui tem algumas fotos, né, como que foi a questão, essa sala aqui é a que nós criamos para coleta do exame, a recepção que foi toda organizada junto no modelo do Fast Track. Os nossos contatos, tem os telefones da unidade, o Facebook e o Instagram a gente usa o da CESAL, que nós divulgamos nossas ações sempre. E a frase que a gente deixa, que eu carrego essa frase comigo: uma equipe unida sabe que só alcança qualquer resultado quando todos remamos na mesma direção. Eu posso dizer, para finalizar, que nesse decorrer todas essas adversidades que nós vivemos, nós aprendemos como equipe e também como pessoas que nós tivemos que se reinventar a cada dia que chegávamos na unidade. Então, não foi um período fácil do ano passado para cá. Agora, nesse 2021, quando nós pensamos que ia começarmos a caminhar, aconteceu novamente uma baixa que a gente viu, que a gente se foi pego, principalmente em abril e maio, mas mesmo assim a gente levantou a cabeça, teve profissionais que ficaram doentes, se afastaram por conta do Covid, e mesmo assim a gente está ali, firmes e fortes, tentando resgatar. Nesse primeiro semestre foi bem difícil, mas a gente já vê resultados nesses últimos meses, de agosto e setembro, que a gente está fazendo um diferencial bem grande dentro da nossa unidade, com o resgate das ações que nós não estávamos fazendo anteriormente. Muito obrigada a todos.